Alma gêmea, chama gêmea. Você acredita nisso? Olha só, independente do que você pensa, esse papo de encontrar alguém com afinidades ou com uma missão para cumprir com você vai muito além da visão romântica dos filmes, dos livros e dos milhares de canais de tarô aqui no YouTube. Refletir sobre almas e chamas gêmeas pode nos ajudar a encontrar não aquele amor que está distante, mas aquele amor que está dentro, principalmente o amor próprio. É também um convite para pensar sobre as nossas escolhas e a nossa responsabilidade diante dos relacionamentos afetivos. Fica por aqui que eu tenho várias provocações para você pensar sobre essa história. O vídeo mais visto aqui do meu canal é uma mensagem que eu fiz para chamas gêmeas há algo em torno de 5 anos. Sim, eu acredito em almas e chamas gêmeas, eu sei que elas existem de alguma maneira. Só que hoje eu enxergo as almas e chamas gêmeas muito mais como um símbolo que pode dizer muito sobre nós mesmos. É mais ou menos o que acontece com as cartas de tarô e as energias que cada arquétipo, cada imagem me trazem durante uma leitura. As cartas contêm metáforas, contêm mensagens para se pensar sobre a vida, para se avançar, para ter consciência. O simbolismo do tema Almas e Chamas Gêmeas nos convida a pensar sobre aquilo do qual a gente fala muito e talvez saiba muito é pouco, que é o tal do amor. Principalmente falando do amor nas relações afetivas. Nós sabemos muito mais sobre a dor do amor, a ferida que ele nos provoca, a dor de se sentir incompleto, que é trazido no mito grego de Eros. Você conhece? Eros era considerado o deus do amor e depois virou o Cupido na mitologia romana. Então, antes de falar de almas e chamas gêmeas, eu vou contar um pouco sobre a história de Eros, que vai fazer muito sentido com o que eu estou trazendo aqui no vídeo. Dizem que Eros era filho dos deuses Afrodite e Ares. E Eros era muito mimado quando ele era criança e adorado pela mãe dele. Um dia Eros se apaixona por Psique, que não era uma deusa, era uma mortal como nós. Aliás, a mãe de Eros, Afrodite, não ia muito com a cara da moça, tinha na verdade muito era ciúmes dela. Apesar dos pesares, os dois se casaram, com a condição de que Psique jamais visse o rosto de Eros, pois ele queria que Psique o amasse pelo que ele era, e não pela sua aparência belíssima de um deus imortal. Só que, como eu disse, Psique era humana como nós e muito curiosa. E aí uma noite ela resolveu acender uma lamparina para enxergar o rosto de Eros e, claro, que ela caiu de amores por tudo aquilo que ela estava vendo na frente dela. Só que Eros, com esse ato, sentiu-se traído. Psique ficou desesperada e adivinha para quem ela foi pedir ajuda? Para a sogra. Afrodite deu para Psique 4 tarefas praticamente possíveis de serem realizadas. Mas Psique superou, mesmo com a sua vulnerabilidade, mesmo com a sua humanidade. E assim ela tornou-se imortal como Eros. Guardadas as devidas proporções, qualquer semelhança conosco e com a nossa vida amorosa não é mera coincidência. Esse mito sugere que a alma humana precisa passar por provações para se mostrar digna de um amor verdadeiro e sublime. Lembrando que a união entre Psique e Eros, no fundo, simboliza a harmonia entre o desejo, que é simbolizado por Eros, e a essência da alma humana, que é simbolizada por Psique. E o que tudo isso tem a ver com almas e chamas gêmeas? Na minha leitura, esse tema tem muito mais a ver com desenvolvimento pessoal, que ocorre quando tentamos encontrar esse amor que nos completaria, enfim, do que encontrar um amor em si, entende? Porque vamos combinar, né? Quando a gente lê as referências sobre almas e chamas gêmeas,
Embora os conceitos sejam um pouco diferentes, no fundo, uma coisa é certa. Essa história de que a gente tem que passar uma parte da nossa jornada em busca de algo difícil, praticamente impossível, raro de se encontrar. E nessa jornada nós temos desafios como o Psique teve. Desafio não só para ter o Eros de volta, mas perceber a sua própria coragem, a sua própria bravura e a sua identidade nessa história. Só que antes de continuar, eu tenho que explicar um pouco sobre esses termos, almas gêmeas, chamas gêmeas. Tem gente que fala que o mito das almas gêmeas veio de Platão, mas não foi esse filósofo que criou esse nome. Porém, é importante destacar que essa ideia de que existe uma metade nossa vagando pelo mundo veio do seu livro O Banquete. Detalhe, escrito há mais de 2000 anos. No mito descrito nesse livro, os seres humanos no início dos tempos não eram como eles são hoje. Olha só, estes seres humanos seriam andrógenos, compostos por uma parte homem, parte mulher. Esses seres se tornaram humanos como uma espécie de maldição lançada por Zeus, o supremo deus do Olimpo. Quando estes seres se tornaram humanos, eles foram condenados a se dividirem ao meio e a vagarem pela humanidade em busca da sua outra metade. E como é que toda essa história de almas e chamas gêmeas virou um prato cheio para filme romântico, para leitura de tarô, para palestras? Eu preciso destacar aqui que a popularização desses termos, ou mesmo o resgate de vários temas denominados esotéricos, inclusive o próprio tarô, tem a ver com um movimento grande de busca de autoconhecimento, um conhecimento além da ciência e da religião, que a humanidade tem esses movimentos em busca disso há muito tempo, mas se observa que a partir do século XIX ficou bastante intenso a procura, a divulgação dessas linhas esotéricas, vamos assim dizer. Foi um período que muitos pensadores recuperaram textos antigos, reinterpretaram temas, criaram sociedades esotéricas, sociedades alternativas. E muito disso, digamos assim, foi reciclado na década de 1970, com aquele movimento que é meio conhecido como New Age, o movimento da nova era. Uma autora bastante conhecida desse movimento da nova era, New Age, foi a Elizabeth Clare Prophet, assim ela se intitulava, né? A profeta Elizabeth Clare. Ela criou uma espécie de doutrina do que seriam almas e chamas gêmeas. E muito do que a gente vê popularizado no YouTube hoje nasceu das ideias que a Elizabeth divulgou pelo mundo. Ela foi muito famosa. Bom, a Elizabeth dizia que as chamas gêmeas seriam uma mesma alma, só que dividida em duas e separadas por muitas encarnações para uma espécie de aprendizado individual. O reencontro dessas chamas gêmeas seria bastante difícil e só seria permitido se essas duas partes estiverem evoluídas espiritualmente. Já as almas gêmeas seriam almas diferentes que teriam o propósito de desenvolver algo juntas. E não necessariamente ser uma alma que vai ser o seu marido, a sua companheira. Poderia ser o seu irmão, a sua mãe, um amigo. Então já deu para perceber que de romântico esses dois temas, na verdade, não tem muita coisa, né? Mas como eu disse em algum momento desse vídeo, nós somos seres humanos. E somos carentes por excelência, carentes de relacionamentos e também carentes de significado na vida. Muitos de nós, em nossas trajetórias, sentimos uma espécie de vazio existencial em algum momento das nossas vidas, né? Então, se estiver na menopausa, então com certeza vai bater em você, né? Aquelas perguntas, né? Da onde que eu vim? Para onde vou? O que que eu vim fazer aqui nesse planeta? Por que eu casei? Por que eu não casei? O que eu preciso para me realizar nesse mundo? E aí a gente precisa olhar para dentro e não olhar para fora, para tentar descobrir essas respostas. Mesmo que a gente carregue as nossas carências pessoais, que vêm da nossa infância, da maneira como a gente foi criado,
também pode vir da nossa família, da sociedade onde a gente está inserida, da nossa ancestralidade, que também carrega histórias, também carrega dificuldades nas relações. Só que nessa jornada, assim como acontece com outros temas que mexem com o nosso lado, vamos dizer assim, espiritual, muitos de nós somos perigosamente seduzidos pelas narrativas de livros, de filmes, de vídeos, né? Que de alguma maneira nos viciam, entre aspas, nessa ideia de que a gente tem que fazer sacrifícios para encontrar a nossa alma gêmea, a nossa chama gêmea. Gente, isso é tão grave que infelizmente há mulheres que acabam justificando relacionamentos tóxicos ou até mesmo justificando o cara que não quer saber dela, não responde às mensagens, como sendo o comportamento de uma suposta chama gêmea que ainda não está evoluído espiritualmente, então por isso que ele se comporta dessa maneira. Já assisti muitos vídeos, porque eu também já caí nessa história de querer investigar mais, já assisti muitos vídeos que falam, que tem comentários de mulheres dizendo que faz parte da jornada das chamas gêmeas o cara dar ghosting, o cara não querer saber da pessoa, sabe? Chega a ser bizarro. E para virar obsessão e não amor, ou virar algo que alguém vai querer ganhar dinheiro, tirar vantagem, é um pulinho, né? Tem um exemplo que está até disponível no Netflix para você assistir, que é um documentário chamado Escapando do Twin Flames Universe. Essa entidade chamava Twin Flames Universe, vendia cursos nos Estados Unidos, prometendo unir você e a sua chama gêmea na base, entre aspas, tá? Da força, encorajando inclusive essa história que eu falei de perseguição de parceiros. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com amor e o que tudo isso tem a ver com tarô? Então agora eu vou trazer uma perspectiva analítica e eu quero que você tenha coração e mente abertos para poder sentir aquilo que eu tô trazendo. Tá vendo essa carta aqui? Essa carta foi eu que desenhei, tá? É o meu Eu Sou Mais 40 Tarô, que eu lancei há 3 anos atrás. Aqui no canal você vê um vídeo com todas as cartas. Essa é a representação da carta dos amantes, a carta de número 6. Repare que ela tem 2 estradas, uma para a esquerda, outra para a direita. E aqui embaixo está escrito uma pergunta que motivou a criação desse desenho. E a pergunta é: diante das escolhas existe caminho certo ou errado? Escolher acreditar no amor como sendo algo impossível ou algo que você tem que perseguir ou ainda se submeter à toxicidade, por exemplo, o nome já diz: escolhas, direita ou esquerda. A minha provocação aqui é que muitas vezes o que a gente escolhe, direita ou esquerda, é inconsciente. Essa escolha inconsciente, ela pode ser sustentada pela maneira, como eu já disse, como nós aprendemos a viver, aquilo que a gente aprende a se identificar, seja influenciado pela família, pela sociedade, pelos ancestrais, pela nossa linhagem familiar. E enxergar tudo isso é mudar do inconsciente para a consciência. E aí o nosso papel numa relação, na busca pelo amor, ela muda também. Então, a carta dos amantes ou dos enamorados, como ela é chamada por alguns tarólogos, ela traz esse significado bastante forte de que precisamos encarar a nossa responsabilidade diante das escolhas que a gente faz. E que muitas vezes a gente considera que é amor aquilo que alguém nos disse, que a mídia trouxe, que você assistiu numa palestra, que foi dito por uma religião. E tudo isso se embola, porque na verdade a gente mistura amor com dor para entender os significados, né? Mesmo na carta do tarô de Marcelle, que se diz que existe de 1700 e pouco, aparece a figura aqui do Cupido, o Eros. Lembra dele? Aquele que com uma flecha incita paixões, e aqui ele parece que está parado, esperando o cara escolher,
Direita e esquerda, essa pessoa, essa outra pessoa. E aí, no tarô mais moderno, que é o tarô de Waite, que foi desenhado por uma mulher, a Patricia Smith, tá vendo aqui? Aqui aparece o casal Adão e Eva, que estão sendo abençoados por um anjo, iluminados pelo sol. Muitas vezes o sol no tarô, ele representa a metáfora de Deus, né? Uma força, uma fonte criadora. Veja, quando a Patrícia e o Waite trabalharam o significado dessa carta, entre outros, eles quiseram trazer a imagem de Adão com uma mente consciente, racional, e a imagem de Eva como o inconsciente, né? E a escolha aqui não significa um ou outro, significa a integração dos dois. E o que é mais interessante é que essa integração entre consciente e subconsciente não levaria simplesmente à união, a um relacionamento afetivo, mas levaria a Deus, a fonte, né? A integração desses dois é o elo para poder chegar à fonte criadora, a Deus. Eu sei que eu trouxe muitos conceitos hoje, mas no fundo, quis trazer essa visão do amor como escolha, juntando essa história do Eros, juntando um pouco essa questão da seita, das chamas e das almas gêmeas, e pensando muito no quanto a gente se deixa levar por determinados conteúdos, né? Que no fundo, de alguma maneira mascaram a nossa busca principal, que é a busca por preencher os nossos vazios, e que ela vai além da questão amorosa, que faz parte, porque somos humanos e nos relacionamos, mas vai além disso, entendeu? E essa escolha por entender tudo isso é uma escolha da nossa consciência. E consciência também é algo que a gente adquire sobre o que a gente projeta no outro que nos interessa, que chega nas nossas vidas. Esse outro sobre o qual projetamos alguma coisa e que nos devolve, né? Somos um espelho, e esse outro que é alvo do nosso desejo também nos devolve algum tipo de imagem, algum tipo de mensagem que a gente precisa captar sobre nós mesmos. Quaisquer escolhas que façamos sobre os nossos pares, se tivermos consciência sobre o que motivou essas escolhas, vamos conseguir integrar cada vez mais o nosso feminino, o nosso masculino, nossas sombras, as nossas faltas, as nossas carências, para a gente estar inteiro num relacionamento. Cada um de nós precisa ser o homem e a mulher da sua própria vida. Como disse o tarólogo espanhol Vit Pramadi, que hoje mora na Bahia. Nessa visão, almas e chamas gêmeas são lindas histórias que bebem de mitos e que também de verdades com camadas muito profundas aí para a gente entender. Mas o mais importante para mim é que o relacionamento romântico, ele não vem para nos tirar do tédio, da carência, do vazio. Vem sim para preencher? Não. Na verdade, nós já somos cheios, repletos de significados, embora estejamos buscando respostas. Então, esse alguém que chega para somar. Quem sabe, tendo essa consciência, a gente vai enxergar a história das almas e das chamas gêmeas de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente amadurece a nossa visão sobre o amor, e que a gente consiga parar de enxergar o amor como a parte que falta para que tudo seja finalmente como deveria ser, que são as palavras do psicanalista e poeta, né, o Emanuel Aragão. Eu vou deixar o vídeo completo dele para você assistir, que é lindo. Quem sabe assim nós vamos enxergar o amor como parte de quem nós somos, buscando pessoas reais e não o belo mais belo Deus, Eros, e que essas pessoas possam somar e não te completar. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe o vídeo e comenta o que você pensa sobre o assunto das almas e chamas gêmeas. Obrigada por chegar até aqui. Um beijo e até mais.